Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. E é um vídeo que não tem uma informação muito boa. Na verdade, uma informação muito triste. O Bruno Henrique, ele pode só voltar a jogar na próxima temporada. É isso mesmo. Ele sofreu uma grave lesão no joelho direito. Saiu o resultado da ressonância, ou seja, o exame de imagem. E a gente vai falar sobre a situação desse atacante, que infelizmente vai passar por um momento muito difícil. A gente vai dizer também se ele vai operar, se não vai operar, o que pensa atualmente o departamento médico do Flamengo, o que vai acontecer, se ele vai fazer novos exames, a gente vai falar sobre isso também. Também temos a atualização do zagueiro Davi Luiz, lembrando, ele foi mais um jogador que saiu machucado, porém uma lesão diferente, foi uma lesão muscular, ele também fez exames de imagem, a gente vai falar sobre a situação desse zagueiro, que está se machucando muito desde que chegou ao Flamengo, é sempre uma lesão muscular. Vamos falar também se com essa lesão do Bruno Henrique o Flamengo vai ao mercado em busca de mais um jogador, além de Everton Cebolinha. Vamos abordar esse assunto. E tem também Isla. Sabia que o jogador pode deixar o Flamengo e jogar no futebol chileno? País que é dele, ele é chileno, mas ele nunca atuou em um time profissional lá no campeonato chileno. E ele pode se transferir para um clube chileno, a gente vai falar sobre isso também. Mas antes, galera, não deixe de se inscrever no canal, ativem a notificação, compartilhem o vídeo com os amigos, com as amigas. Vamos ajudar o canal Vene Casagrande a crescer ainda mais, galera. Eu conto com essa colaboração de vocês. Custa nada vocês pegarem esse link aqui, compartilharem nos grupos, dar o like, se inscrever no botãozinho vermelho aí. Se quiser ajudar de maneira financeira, muito obrigado. Tem o Pix aqui na descrição, também tem o clube de membros, beleza? Vamos para as informações. Flamengo se reapresentou nessa quinta-feira após a vitória sobre o Cuiabá por 2-0, treinou pela manhã e agora, no período tarde e noite, muitos jogadores do atual elenco foram ao casamento de Hugo Souza. Fica aqui meus parabéns ao Hugo Souza, parabéns ao casal, que o Hugo seja muito feliz na vida amorosa, tal como ele é também dentro de campo, que é um baita jogador. Fica aí meus parabéns ao Hugo Souza. Mas agora, mudando um pouco o clima da notícia, a gente vai ter que falar, não tem jeito, dessa péssima notícia que a torcida rubro-negra recebeu nessa quinta-feira, após uma divulgação de uma nota oficial do Flamengo, atualizando a situação clínica de Bruno Henrique e Davi Luiz. Vou iniciar com o Davi Luiz, o zagueiro. O Davi Luiz, ele fez exames de imagem para saber o grau da lesão na coxa direita, local que ele sentiu dores musculares no jogo contra o Cuiabá e foi substituído aos 13 minutos do primeiro tempo. Ele foi diagnosticado com um edema no músculo posterior da coxa direita. Tá? Edema, podemos dizer que é uma lesão leve, digamos assim, enfim, não chega nem a ser grau 1, sabe? Ele pode, por exemplo, desfalcar o Flamengo no domingo e voltar na quarta-feira. A ver qual será a evolução física desse jogador que fez tratamento nessa quinta-feira, vai se apresentar na sexta-feira normalmente. Vamos ver quais serão os próximos capítulos envolvendo Davi Luiz. Já Bruno Henrique é um assunto muito mais delicado, muito mais grave, digamos assim, porque o jogador só pode, tem chance de voltar a jogar apenas em 2023. Por quê? Segundo o Flamengo, o atleta Bruno Henrique realizou o exame de imagem que constatou uma lesão multiligamentar no joelho direito. Por conta do intenso derrame articular, ou seja, pela quantidade de sangue ali, pelo que eu entendi, e processo inflamatório recente, o atacante passará por novo exame na próxima semana para definir se o tratamento será cirúrgico ou conservador. Um pouco antes do Flamengo divulgar essa nota, eu divulguei que tinha uma boa notícia, que o Bruno Henrique não iria operar. Na verdade, esqueci de botar a palavra nesse momento. Mas enfim, fica aí pelo menos a boa notícia, porque existe a chance de ele não operar. E o Flamengo estuda o que fazer. Na verdade, vai esperar o resultado do outro exame. O que acontece? Se for um tratamento conservador, ou seja, sem a necessidade de cirurgia, ele fica aí de 4 a 6 semanas de molho, parado, tá? E caso ele seja operado, vai demorar muito mais. Eu vou até ler a mensagem exata aqui que a pessoa me mandou, só para não ter nenhum desvio de comunicação. Vamos lá. Vene, você pode dizer que se o tratamento for conservador, é de 4 a 6 semanas. Se for cirúrgico, de 8 a 10 meses para retornar. De 4 a 6 meses, desculpa, tá? Para retornar. Se for cirúrgico, de 8 a 10 meses. Tá? Então é meses, não é semanas, desculpa. Ainda bem que eu li aqui a mensagem que o rapaz me mandou, senão eu ia estar falando errado. Então, galera,
o Bruno Henrique, de fato, ele pode voltar apenas em 2023. É uma péssima notícia. Eu sei que muita gente vai falar assim, ele pode não fazer falta. O Everton Cebolinha está chegando. Inclusive, foi uma pergunta que eu fiz a uma pessoa da diretoria do Flamengo, logo após essa divulgação da nota oficial do Flamengo, falando sobre o Bruno Henrique. Eu perguntei, vem cá, beleza, vocês estão contratando Cebolinha para a posição do Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique está saindo, está ficando de molho, inativo. Vocês vão contratar outro jogador para essa posição? A pessoa me disse, Vini, a gente tem que conversar com o Dorival Júnior para entender o que ele quer, o que ele deseja, o que o Dorival pensa sobre a carência do elenco. Então, assim, todos os passos daqui para frente serão dados a partir do momento que tiver um acordo com o Dorival. Ou seja, a diretoria vai ficar alinhada com o Dorival Júnior em todas as decisões. Então o Dorival vai ser escutado, vai ser ouvido. E se o Dorival entender que precisa de reforço para essa posição, a diretoria vai tentar buscar algo. Mas lembrando, para essa posição tem o Lázaro, que está muito bem nessa temporada. Inclusive, se tem algo de bom que o Paulo Souza deixou no Flamengo, esse algo de bom é o Lázaro, a produção do Lázaro, como ele cresceu de produção. Tem o Vitinho, que pode fazer essa posição, mas lembrando que o Vitinho vive uma fase muito ruim no Flamengo, tá mal. Inclusive, ele entrou no lugar do Bruno Henrique no jogo contra o Cuiabá, ele foi muito mal em campo, mas fica a esperança para o Vitinho fazer boas partidas na ausência do Bruno Henrique, tá? E como tá a situação do Cebolinha, galera? Não tem muitas novidades, é mais questão burocrática mesmo. A ideia do Flamengo, a ideia do Benfica e a ideia dos empresários do jogador é fechar tudo até segunda-feira. Então, sem grandes novidades, é aquilo tudo que eu já falei para vocês, contrato do Cebolinha com o Flamengo até 2027. Uma curiosidade, muita gente critica a contratação do Everton Cebolinha pelos números dele lá no Benfica, porque ele fez poucos gols, porque ele não conseguiu balançar a rede muitas vezes. Galera, a diretoria do Flamengo, o Flamengo entende que a contratação do Everton Cebolinha não é nem para ele ser goleador. Entendeu? Não é para ele ser o goleador, ser o homem-gol. Muito pelo contrário. A ideia da diretoria do Flamengo é fazer com que ele consagre, entre aspas, os homens de área. Ou seja, que ele deixe Gabigol na cara do gol, que ele sirva muito o Pedro. A ideia do Flamengo é essa. Não é que o Everton Cebolinha seja um goleador. Não é isso que eles querem. Então, só para deixar essa informação para vocês aí, porque eu vi muita gente criticando, falando do Everton Cebolinha em relação a isso. Outra situação envolve... o Everton Cebolinha, o valor, você já sabe, 13 milhões e meio de euros, com metas podendo chegar a 16 milhões de euros. Outra coisa, Isla, galera, mercado da bola aí, mais uma situação no mercado da bola. A imprensa chilena veio com a notícia nessa quinta-feira que o Isla está muito próximo da Universidade Católica e eu fui apurar essa situação. Me falaram o seguinte, de fato, a Católica tem um interesse em Isla, tá? Os empresários já conversaram com a diretoria do Flamengo, a diretoria do Flamengo passou para os empresários o seguinte, olha só, a gente não vai dificultar nenhuma saída do Isla, pelo contrário, a gente topa negociar o Isla já nessa janela de transferência, no meio do ano, lembrando que o contrato dele com o Flamengo vai até dezembro, a gente topa negociar, a gente já tem esse modelo pronto aqui, ó. A gente pode não cobrar nada, fica com percentual, tal como o Flamengo fez com o René no Internacional, o Flamengo faria a mesma coisa com o Isla. E por que o Flamengo topa ceder o Isla nesse momento? Porque o salário do Isla é muito alto. Ele tem salário e também tem luvas, porque as luvas foram diluídas em salário. Então o complemento do salário dele é luvas. E de fato, se for converter, é um salário muito alto, dá mais de 500 mil reais por mês. Então, o Flamengo entende que liberando o Isla dá um alívio na folha salarial. E de fato o Isla não deu certo no Flamengo. Ele chegou para substituir o Rafinha, e longe de ser o que foi o Rafinha em 2019. Então, é um jogador que o Flamengo não vai dificultar, muito pelo contrário, já deixou claro para os agentes do atleta, o agente topa fazer negócio. Eu perguntei para a pessoa, mas teve proposta? Não, nenhuma proposta. O que teve para a gente é a vontade da Universidade Católica em contar com o Isla, e o Isla, pelo que a gente está entendendo, também topa ir para lá, porque os empresários conversaram com a gente, isso um dirigente falando comigo. E faz sentido. Porque o empresário não ia conversar com o Flamengo sem que o jogador não tivesse interesse, sabe? E eu acho que também tem algo envolvendo a família do Isla, que ele queria ficar mais perto da filha dele. Faz sentido, faz total sentido. Então, lembrando que o Isla, quando veio ao Brasil, ele estava casado e depois houve a separação, ele se separou da esposa dele, a esposa dele acabou
levando a filha, né? Obviamente, isso em comum acordo. Ah, tá falando da vida pessoal, gente, isso é só para vocês entenderem que isso interfere diretamente no desempenho do jogador. E não é só do jogador, do atleta. Qualquer pessoa, qualquer ser humano tem problemas pessoais. E algo fora das quatro linhas pode interferir no desempenho do atleta. Então, só para deixar claro para vocês aí que não é nenhum tipo de fofoca, pelo amor de Deus. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, entre aspas, na medida do possível, das informações. Fica aqui meu apoio, minha força ao Bruno Henrique. Valeu, galera. Tamo junto, forte abraço e fui!